causa da condenação de muitos homens, de muitas pessoas, é o pecado. E isso tem a ver com condenação eterna. A causa da morte de Jesus foi o pecado. O mérito da causa no tocante à morte de Jesus foi o pecado. O meu pecado, o seu pecado. Quando Deus condena uma pessoa ao inferno, existe uma causa: o pecado, a desobediência a Deus, o distanciamento de Deus. Quando Deus desce, é concebido, nasce, aqui vive na pessoa de Jesus. Deus em Jesus explicita ao mundo que a causa da condenação eterna do inferno, no que diz respeito à vida de muitos, é o pecado, é a desobediência à palavra de Deus. Mas ainda nós podemos constatar um terceiro fato antes da destruição de Sodoma e Gomorra, que é a constatação do pecado vem antes da sentença condenatória. É o que dizem os versos de 1 a 13 do capítulo 18. Deus envia 2 mensageiros a Sodoma e Gomorra. Esses mensageiros tinham uma missão: evidenciar, constatando diante dos homens o merecimento da destruição de Sodoma e Gomorra. Se nós formos observar os versos de 1 a 9 do capítulo 19, nós vamos perceber que é isto que o texto quer ensinar-nos. Os mensageiros, de acordo com os versos de 1 a 9 do capítulo 19, portanto, constatam que Deus estava com a razão quando sentenciou Sodoma e Gomorra à destruição. Os homens de Sodoma publicitam, de acordo com o capítulo 19, o quão corrompidos estavam. Homossexualizados, eximem a graça que desceu, que foi ao encontro. É o que dizem os versos de 4 a 9 do capítulo 19. Estavam cegos, rendidos ao pecado, o pecado específico da homossexualidade, da violência. A constatação do pecado, como disse, vem antes da sentença condenatória, pois depois da tentativa dos homens de Sodoma de abusar os mensageiros de Deus, uma ação que foi impedida, de acordo com o verso 11 do capítulo 19, é que veio o anúncio da destruição, a manifestação da sentença de Deus, de acordo com os versos 12 e 13 do capítulo 19. A condenação é a paga pelo pecado. A constatação do pecado vem antes